Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre locução verbal. É uma aula destinada especificamente ao 7º ano do ensino fundamental das séries finais. Bom, hoje vamos tratar de um conteúdo, vamos começar aqui a abrir os slides. Vamos lá. Esse conteúdo ele se encontra. Veja, primeiro a gente vai falar o título novamente, locução verbal. No plural ele é colocado como locuções verbais. Bom, esse aqui é um conteúdo que está no livro didático de vocês, esse da capa que vocês estão vendo, e se encontra, aliás, nas páginas 34 e 35 para consultas, futuros estudos que vocês podem fazer. Primeiro vamos para a definição, né? O que é locução verbal? Vamos para a definição. Locução verbal é uma expressão que apresenta dois ou mais verbos com valor de 1. Vejam bem, nós estudamos em aulas anteriores o conceito de verbos e algumas características dos verbos. Aqui estamos vendo o que é uma locução verbal. Então, pela definição, a locução verbal é sempre que tem dois ou mais verbos juntos, mas tem o valor de apenas um verbo. Então é isso que temos que observar. Dois ou mais verbos com valor de 1. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Vamos para o nosso apontador, que fica melhor. Olha só. Locução verbal. Primeiro exemplo. O celular está tocando sobre a mesa. Veja que aqui nós estamos colocando em destaque dois verbos. O verbo estar, olha só, e o verbo tocar. Então são dois verbos com o valor de 1. Então o valor de qual verbo? Vamos aqui colocar a oração com um único verbo. Olha só, o celular toca sobre a mesa. Então vejam que aqui nós temos dois verbos, o verbo estar e o verbo tocar. E ele foi convertido para apenas um, que é toca. Então vejam que esses dois verbos aqui, estar e tocar, está tocando, ele tem um valor de apenas 1. Então, quando tem apenas um verbo, a gente sabe que é só verbo. Não tem. Agora, quando tem dois verbos juntos ou mais, isso aqui chama-se locução verbal. Entendido essa primeira parte aí? Vamos para aprofundar mais a situação. Como é formada a locução verbal? A locução verbal, como nós vimos, ela é formada por dois verbos. O primeiro verbo, ele dá o nome de verbo auxiliar. E o segundo verbo é o verbo principal. Os dois juntos vai ser equivalente à locução verbal. Vamos na prática. O celular está tocando sobre a mesa. Então aqui é aquela frase que eu mostrei para vocês no início. Então se aqui eu tenho dois verbos, o verbo estar e o verbo tocar, vejam que o primeiro é o verbo auxiliar e o segundo, nesse caso, é o verbo principal. Então, por que é que chamaram de auxiliar e por que é que chamaram de principal? Olha só. O verbo auxiliar, ele é o verbo flexionado, ou seja, é o verbo que será modificado para indicar tempo, modo, pessoa e número. É nesse primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, é que a gente vai verificar se está num tempo pretérito, num tempo presente, num tempo futuro. Indicar o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo. Indicar a pessoa, se é primeira pessoa, segunda, terceira. E indicar também o número, se é singular ou se é plural. Tudo isso está no verbo auxiliar. Já o verbo principal, como o próprio nome diz, ele vai vir com uma forma nominal. Lembra das formas nominais? Gerúndio, infinitivo e particípio. Então esse verbo principal, ele vem numa dessas formas nominal. Ele pode vir ou no infinitivo, ele pode vir ou no gerúndio ou no particípio. A maioria vem no gerúndio, que é o nosso caso aqui, ó, tocando. A maioria vem no gerúndio. E este verbo, ele é chamado de principal porque é nele que está o significado da expressão. Por isso que é chamado de verbo principal. A ideia não está no verbo auxiliar. O nome já diz, o verbo auxiliar, ele vai servir apenas para se flexionar e indicar tempo, modo, pessoa e número. Já o verbo principal não, como o nome diz, o verbo principal.
O que é isso? Ele é o mais importante. Não que o outro não seja, mas o significado, a ideia central está nele, no verbo principal. Então, visto isso, olha só. Vamos ver como é que a gente converte. Vamos ver como é que a gente faz a conversão. Se aqui eu sei que o verbo auxiliar sempre é o primeiro e o verbo principal é o último, e a gente sabe também que esses dois verbos juntos, como uma locução verbal tem o valor de apenas um, quando for converter para uma oração com apenas um verbo, a gente tem que eliminar um desses dois verbos. Qual é que nós vamos eliminar? O auxiliar ou o principal? O principal nós não podemos eliminar, porque se nós eliminarmos o principal, vai perder o significado. Então, o que tem que eliminar é o verbo auxiliar. Olha só. Então, aqui o verbo auxiliar ele é eliminado e vai ficar só a oração, o celular toca sobre a mesa. Então, como a função do verbo auxiliar era unicamente fazer a flexão, isso nós vamos fazer no verbo principal. Mantém-se o verbo principal, nesse caso aqui é o verbo tocar, mantém-se, e aí a gente vai fazer a flexão. Veja que o estar, ele é presente. Então, toca também tem que ficar no presente, o verbo tocar no caso. Veja que ele está aqui na terceira pessoa do singular, que é ele. Então, toca também está na terceira pessoa do singular. Então, é desta forma que nós fazemos a conversão. Existem assim vários verbos auxiliares, mas os de mais uso, né, os de uso mais frequente, são esses 5 aqui, que é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ir, o verbo ter e o verbo haver. São os principais verbos, os que as pessoas na nossa linguagem, língua portuguesa, mais usam. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Ainda estou lendo o livro. Então, o que está destacado em branco aqui é a locução verbal. Por que locução verbal? Porque tem dois verbos com o valor de 1. Quando formos converter, o que é que faz? Elimina o auxiliar, que é o primeiro verbo aqui, e vai manter o verbo principal flexionado. Então veja que aqui, estou, é presente, passado ou futuro. Aqui é presente. Então se é no presente, quando eu for fazer a flexão, eu tenho que deixar no presente. Elimino o estou. Vamos pegar aqui uma canetinha para ficar mais prático. Olha só, a gente vai eliminar aqui o estou. E o lendo, nós vamos colocar ele no presente, já que estou está no presente. Aí fica, ainda leio o livro. Próxima oração. Eu vou olhar. Observe que a locução verbal aqui, dois verbos com o valor de 1. Na hora de converter, vamos eliminar o verbo auxiliar e vamos flexionar o verbo principal. Então, eu vou olhar. Isso aqui é futuro. Então, temos que colocar o verbo olhar no futuro. Então, fica, eu olharei as mensagens. Então, entendido isso, né? O principal aprendizado que vocês têm que ter aqui, com certeza, é vocês identificar uma locução verbal, que é dois verbos ou mais, a maioria das vezes são dois, ou mais com valor de 1. Vocês saber também identificar o que é um verbo auxiliar e o que é um verbo principal. O auxiliar é o primeiro verbo, o principal é o último, sendo que o auxiliar ele serve só para fazer a flexão de tempo, modo, pessoa e número, e o verbo principal é onde está o significado, o sentido da ideia, da expressão, daquela locução verbal. E no momento de vocês fazerem a conversão, fazer a conversão, vai eliminar o verbo auxiliar e deixar só o verbo principal. Como nós fizemos aqui, eu vou olhar, tira aqui, elimina o vou, que é o auxiliar, deixa o olhar. Por quê? Porque o olhar aqui, é o verbo principal. E a gente vai colocar ele no futuro, porque vou olhar está no futuro. Aí fica, eu olharei as mensagens. Então, esta aqui, pessoal, essa é a aula de hoje, bem curta. A gente vai passar aqui algum exercício para vocês. Esse exercício está na página 35 do livro, desse livro didático de vocês aí. Está na página 35. Vocês vão fazer estas questões. São quatro questões. Então vocês observem com bastante atenção, copiem no caderno.
Dessa aula que vocês estão vendo nesse momento, vocês não vão copiar, fazer esquema da aula não. Porque tudo isso que eu expliquei, resumidamente, sintetizado, está no livro de vocês. O que precisa vocês fazerem é o exercício da página 35. Tá legal? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco que iremos responder. Até a próxima aula.